Olá pessoal, segunda-feira, né? O ano acelerando, reta final do ano aí, né? A gente já tá indo para hoje dia 10, quase chegando na segunda quinzena de novembro. E um assunto que eu achei legal da gente conversar hoje é sobre performance, né? Por que sobre performance? A gente está chegando na reta final do ano, a gente começa a reavaliar muitas coisas e falar sobre performance é sempre bom para a gente pensar algumas coisas, alguns critérios, o que a gente mede e o que não mede. O que eu acho interessante nessa hora é a gente se perguntar internamente como é que eu posso melhorar a minha performance, né? Todo mundo está trabalhando de forma acelerada, todo mundo está correndo contra o tempo, querendo mais pessoas na agenda, né? Lotar a agenda, fazer essas coisas assim. Porém, é importante dar um passo para trás e se perguntar como é que está a minha performance, como é que eu estou realmente atuando e como é que eu estou conseguindo converter essas coisas, né? Performance, ela não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor, né? Ter propósito, ter foco, ter consistência. Às vezes as pessoas elas perdem muito tempo querendo fazer muitas coisas e na verdade acaba roubando muita performance. Quando tu não faz quando tu faz muita coisa, mas tu faz sem foco, tu faz sem propósito ou sem consistência, tu acaba não tendo resultado, tu acaba não tendo conversão. Então o problema é que muita gente que quer crescer, às vezes nem sabe por onde que vai medir, né? O que se mede, onde é que pode melhorar, porque não sabe nem o critério claro do que tem que avaliar em termos de performance, né? Quando eu faço um trabalho, seja ele com um salão ou com um profissional que quer expandir sua carreira, a primeira coisa que a gente define são os critérios que a gente vai medir para saber se aquele profissional está avançando ou não na carreira. E você aí do outro lado tem que conseguir medir o seu avanço, medir a sua performance, né? Onde é que está indo bem e onde é que não está. E aí eu quero te mostrar hoje assim, uns princípios básicos, né, para você poder avaliar e poder entender o seu desempenho, para poder criar um plano de ação de curto prazo para evoluir, né? Então, pensar em performance, tem que pensar o que eu vou medir, como é que eu vou evoluir na carreira, seja na carreira ou seja no salão. Então, o primeiro passo para quem quer ter uma performance melhor, para quem quer que a sua carreira desenvolva, é saber o que medir, né? O que olhar, como olhar. Então, vamos começar a pensar um pouquinho sobre performance na prática, né? Para vocês entenderem um pouquinho do conceito de uma forma bem acessível e que vocês consigam olhar para a carreira de vocês e saber medir. Então, performance ele é o resultado entre o teu potencial e o quanto desse potencial tu está entregando, tu está realmente utilizando no dia a dia. Isso é performance. Eu posso ser um profissional que eu tenho muito potencial, mas quando eu entrego pouco, eu tenho baixa performance, né? O profissional de alta performance, normalmente ele trabalha muito acima da sua capacidade de entrega. E isso é que é o legal. Eu tenho um profissional de baixa performance, entrega pouco. Eu tenho um profissional com boa performance, aquele que entrega o que ele consegue dentro do que é esperado. E eu tenho um profissional de alta performance, que é aquele que entrega além do esperado. O que é o legal nisso tudo? É eu entender muitas vezes o motivo, por que a minha performance está baixa, por que eu consigo ter uma boa performance e por que eu consigo, às vezes, em algum momento, entregar algo acima da média, né? Com uma alta performance. Então esse é o primeiro ponto de partida. E performance não tem a ver com o esforço que você faz, tem a ver com a eficiência que esse esforço é entregue. Até existe uma matriz de esforço versus resultado. A eficiência ela é quando tu coloca menos esforço e tu tem mais resultado. Essa é a busca de todo negócio, é a busca de toda carreira. É tu conseguir, de alguma forma, ter menos esforço e converter mais. Melhorar performance é conseguir alinhar o que você faz de melhor todos os dias com o que você quer alcançar. A performance está aí. Eu olho lá, eu sou cabeleireira e eu coloco lá que eu quero chegar no resultado X. O que é performance? É eu ter um bom esforço naquilo e eu atingir aquele resultado de forma consistente. Olha que legal quando a gente alinha o conceito. Começa a ficar mais claro o que é o conceito de performance, né? Performance tem a ver com resultado.
Como é que a gente descobre resultado? Medindo, sabendo o que a gente vai medir. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, eu até separei, eu estou seguindo o meu roteiro aqui, né? Você pode estar atendendo muito, mas se não está lucrando, não é performance. Eu vejo muita gente que atende muito, mas sobra muito pouco no caixa. Né? Eu tenho às vezes salões da minha base que eles faturam 100 mil, mas não sobra 10. Em compensação, eu tenho salões às vezes que faturam 50 mil e sobra 20, 25 mil. O que é isso? Performance. Eu estou conseguindo atender menos pessoas, mas eu estou tendo mais resultado de lucratividade. Performance é isso. É quando eu alinho esforço, resultado. Muitos cabeleireiros trabalham muito, tem pouco retorno. Muitos salões faturam muito, mas sobra pouco dinheiro no caixa. E aí não resolve. Aí eu tenho o quê? Baixa performance. Então, performance está muito aliado à matriz de esforço versus resultado. Né? E esse é o ponto de partida. Então, de novo, vamos pensar num outro exemplo. Você pode estar criando muito conteúdo para a rede social, porém está convertendo super pouco. O que é isso? Baixa performance. Eu, às vezes, claro que eu preciso fazer volume de conteúdo, mas eu tenho que, às vezes, perguntar por que o meu conteúdo não converte? Provavelmente porque falta de estratégia. Eu estou fazendo algum tipo de conteúdo que ele não está me dando o resultado esperado. Ele não está atingindo o meu público ou não está querendo, não está comunicando aquilo que deveria comunicar. E aí é importante fazer uma avaliação. Eu tenho que saber avaliar o que eu espero. Quando a gente está falando de conteúdo, eu coloco uma medida lá. Por exemplo, se eu faço um anúncio que eu quero trazer mais clientes de mecha, eu posso medir isso. Eu coloquei valor X e eu quero ter uma expectativa de voltar tanto. Eu consigo medir a performance. A mesma coisa os meus atendimentos no salão. Eu quero atender X pessoas e eu quero ter tanto de lucratividade. Eu estou conseguindo medir de alguma forma. Então isso é um exemplo bem fácil da gente entender quando que eu estou tendo uma boa performance, quando eu não estou tendo uma boa performance. De novo, reforçando, eu posso estar atendendo muito, mas está sobrando pouco. Eu posso, às vezes, estar atendendo menos, mas eu estou sobrando muito mais. A lucratividade que fica é o que, na verdade, tem a ver com a tua performance, é a tua conversão. A mesma coisa conteúdo. Eu estou criando muito conteúdo, mas eu estou vendo baixa conversão. Eu posso estar criando menos conteúdo, mas por ele ser melhor e mais estratégico, a minha performance de conversão, ela é maior. Ela muda o jogo aí. Agora vamos pensar o seguinte, tá? Princípios focais assim da performance são alguns elementos que eu tenho que levar em consideração para medir a minha performance, para saber para onde que eu estou levando a minha entrega, a minha produtividade. O primeiro deles é clareza. Por que clareza, né? Quem tem acompanhado as minhas lives do de 30 em 30, todo dia, para quem está passando aí hoje, todo dia eu tenho 30 minutos de live do de 30 em 30, porque eu acho que 30 minutos a gente consegue aprender e consegue crescer. E eu gosto de trocar aqui as coisas que aparecem nas minhas mentorias, nos meus atendimentos com os meus clientes. E aí quando eu falo dessa questão da clareza, e eu tenho falado muitas vezes sobre isso, em outros de 30 em 30, clareza ela é muito importante para te saber qual é a direção que você está seguindo. E isso tem a ver com a performance. A performance tem muito a ver com clareza. Eu preciso saber em que eu posso melhorar, né? É a produtividade, é o faturamento, é a comunicação, é a liderança. A clareza é o primeiro indicador de performance. É quando eu sei quais são os meus KPIs, né, as chaves do negócio, e eu começo a olhar para eles com carinho e eu começo a medir ali. Então, quem trabalha, por exemplo, lidando com pessoas, tem que ter na sua clareza de produtividade, tem que lembrar que como é que está desempenhando em termos de faturamento, mas também como é que está desempenhando na parte da comunicação, na parte da liderança, até mesmo a sua performance em vendas. Eu tenho que ter clareza sobre os elementos que eles circundam a minha produtividade e automaticamente a minha performance. É com essa clareza de negócio que eu consigo entender aonde que eu tenho que colocar o meu esforço para melhorar, para ajustar, aonde eu estou desempenhando muito bem. É ali que eu tenho que ficar de olho, que eu tenho que botar o radar e ficar concentrado no que eu estou fazendo. O segundo ponto aqui, quando a gente fala em termos de princípios focais de performance, é a constância.
Constância, a diferença entre quem cresce e quem desiste está na constância, né? Porque a gente, nem sempre quando a gente faz alguma coisa, o retorno é imediato. Nem sempre quando a gente começa a fazer um projeto, a performance fica alta no início. O que muda isso, né? A performance ela se constrói na repetição. A performance ela se constrói quando eu estou repetindo de forma disciplinada o que dá certo. E aí, por isso que eu tenho que ter clareza. Eu tendo clareza do que dá certo, automaticamente eu consigo ter a constância de repetir os elementos que dão certo. E aí eu, como profissional da área da beleza, eu tenho que saber me avaliar e perceber o que eu faço que dá certo, o que eu faço que não dá certo. Muita gente está parado atrás de uma cadeira só atendendo e atendendo por acaso. E quando tu atende por acaso, tu não sabe por que dá certo. E automaticamente tu não vai saber por que deu errado. É isso que muda o jogo. Se eu não sei quando dá certo, como é que eu vou saber quando dá errado? O que eu posso fazer para melhorar se eu não sei exatamente por que eu acertei? E essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer nessa hora. Então a constância, ela vai fazer com que o movimento repetitivo das suas ações que dão certo transforme a sua performance e faça você ser um profissional muito melhor. Então, em primeiro lugar, clareza. Segundo, constância. Terceiro, foco, que é hoje o mal do nosso momento, né? A gente tem muita perda de foco hoje dentro dos salões e essa é a parte perigosa. A perda de foco, ela te desconcentra, ela não deixa tu ver o que você precisa fazer para melhorar a performance. Às vezes não sabe nem onde é que eu olho para conseguir repetir meu movimento que dá certo. E é o mal da geração que mais está permeando agora os negócios, é a falta de foco. A gente perde o foco muito fácil, seja ele com celular, seja ele com conversas paralelas. Às vezes a gente perde o foco até por nem saber o que tem que fazer. Mas acima de tudo, se eu tenho clareza sobre quais são as métricas que eu tenho que medir sobre o meu negócio, eu tenho constância para repetir aquilo que dá certo, eu ajusto o meu foco. Eu começo a escolher o que realmente importa e dizer não para o que me distrai. Esse é o jogo na hora de ajustar o seu foco e manter a consistência para chegar no resultado de melhorar a sua performance. Você não melhora o que não prioriza. Esse é um problema. Eu vejo muita gente que passa aqui pela minha mão, assim, que passam pelos meus atendimentos. Eu vejo muita gente que tem dificuldade de conseguir identificar o que priorizar. Até hoje eu tenho a 5ª sessão hoje do Destrave e Cresce, que é o meu programa de mentoria coletiva, e hoje é sobre gestão do tempo e prioridade. Por que é tão importante e por que ele é uma aula inteira dentro do Destrave e Cresce? Porque a maioria das pessoas não sabe o que priorizar, não sabe fazer escolha do que é importante mesmo e o que deve ser colocado na frente. O foco tem muito a ver com isso. O foco ele tem muito a ver com você saber construir uma lista de atividades, identificar quais são as mais importantes, aquelas que mais impactam no teu negócio e, acima de tudo, aquelas que mais te dão retorno. Né? Quando a gente faz uma lista de prioridades, tem muita atividade ali que não vai te dar retorno imediato. E aí o fato dela não te dar retorno imediato, ele vai te gerar dificuldade. Por quê? Eu não sei por onde começar. E ajustar o foco tem muito a ver com isso. É eu analisar quais são as atividades que eu vou colocar na minha lista, mas acima de tudo, saber circular quais são as prioritárias, aquelas que mais impactam no meu negócio. O princípio de Pareto tem muito a ver com isso. O princípio de Pareto diz que 80% das tuas ações, 20% das tuas ações, elas são responsáveis por 80% do teu sucesso. Olha que loucura isso. E se eu não sei fazer a escolha correta, eu posso estar fazendo um monte de atividade que não vai me dar retorno. Então, de novo, estruturando aqui os princípios focais da performance. Primeiro, clareza. Eu tenho que saber o que medir. Esse é o primeiro ponto. Segundo, constância. No momento que eu consigo medir quais são os elementos que mais impactam na minha performance, eu vou repetir aqueles que mais estão me dando resultado, que são os mais positivos. E o terceiro, ajusto o meu foco. Eu consigo identificar quais são as ações que mais impactam, mais me dão retorno e automaticamente
eu sei por onde eu vou, esse é o meu caminho, são as atividades mais importantes que vão me dar muito resultado. E aí tem um quarto elemento aqui, que é o feedback e autoavaliação. Quem não se mede, não evolui. Porque se eu não consigo me medir, eu não consigo me avaliar, eu não tenho como evoluir. Então é importante você colocar pausas para se avaliar. O que funcionou? O que pode ser melhorado? O que me tira do caminho? Olha só, 3 perguntas extremamente importantes para você poder realizar uma autoavaliação. Primeira pergunta, o que funciona naquilo que eu faço? Segunda pergunta, o que pode ser melhorado naquilo que eu faço? E o terceiro, o que me tira do caminho? O que está me tirando da rota? E aí uma dica prática, né? Reserva 15 minutos no fim da semana para revisar suas ações da semana. E nesse momento que você ajusta a rota antes de se perder. Porque se toda semana tu faz esse processo de avaliação, toda semana tu consegue te reavaliar, tu consegue de alguma forma calibrar o teu foco, automaticamente tu avalia a tua performance e tu consegue limpar aquelas coisas que não estão dando resultado e repetir aquelas que estão dando resultado. Autoavaliação, ela não é à toa que ela está aqui num dos pilares de pontos focais da performance. Eu tenho que saber me medir, eu tenho que saber me avaliar. Ok? Vamos avançar aqui. E quais são os principais critérios de avaliação pessoal, né? A gente pode até criar um método simples e de poder se medir, né? E eu posso, por exemplo, construir uma escala de 1 a 5 para eu entender se eu estou performando bem em algum desses critérios. Então, olha só, vamos pensar o seguinte, vamos criar uma escala aí de 1 a 5, 1 é o pior cenário, 5 é o melhor cenário e vamos nos avaliar em alguns critérios. Primeiro critério 1, clareza nas metas. Como é que eu estou em termos de clareza de metas? Eu estou no pior cenário, eu estou no 1 ou eu estou no 5? Eu tenho clareza sobre as minhas metas ou eu só tenho alguns sonhos soltos assim que acabam sendo mais devaneio do que propriamente chegando no resultado que eu estou esperando? Segundo, organização e método. Como é que está na minha performance esse segmento de organização e método? Eu estou bem organizado, eu tenho um método de trabalho. A maioria dos profissionais que eu cruzo pelo caminho não tem um método de trabalho, fazem de forma empírica. Muitos salões ou muitos profissionais crescem muito rápido porque são muito talentosos. Só que às vezes vocês vão chegar numa linha, num teto, que vocês não conseguem avançar justamente pelo quê? Falta de método. Eu não sei qual é meu método, eu só sei fazer o que eu faço. Mas chega um ponto que para ti ter alta performance, tu tem que ter um método. Tu tem que entender qual é o teu modelo de negócio e de que forma tu pode repetir o teu atendimento, o teu canal de comunicação com o cliente, os teus serviços que tu entrega, a experiência do teu cliente, faturamento, precificação. Se eu não tenho um método para fazer tudo isso, eu vou tateando no escuro. E aí às vezes pode dar certo, às vezes pode ser que não. Tem gente que às vezes peca na organização, não organiza a semana, não se organiza em termos de atendimento, não organiza às vezes o próprio estoque, não sabe nem o que tem, o que não tem, e aí fica muito pelo acaso. O terceiro critério de avaliação, de autoavaliação, é constância de execução. Como é que está a minha escala de 1 a 5 na constância de execução? O que é a constância de execução? Eu trabalho de segunda a sábado entregando da mesma forma? Eu trabalho o dia inteiro entregando o mesmo tipo de experiência para o meu cliente? O mesmo tipo de serviço? Eu consigo fazer isso? Essa é a avaliação que você tem que fazer quando a gente fala em constância de execução. O quarto é energia e disposição. Eu tenho 7 dias por semana, todas as horas que eu trabalho, a mesma energia e disposição? Provavelmente não. Aqui, além de se dar uma nota, de conseguir avaliar qual é tua nota, qual é o teu desempenho, qual é a tua performance em relação à energia e disposição, é muito importante que você saiba quais são os teus principais horários que tu tem mais picos positivos de energia ou que tu tem quedas abruptas de energia. Que momento tu tem mais disposição para trabalhar, que momento tu tem menos disposição para trabalhar. Eu cito muitas vezes para os meus clientes
que eu trabalho, eu acordo 5 horas da manhã e eu performo muito bem no início da manhã. Aí o pessoal me fala, nossa, Leandro, mas eu não consigo acordar às 5. Tá tudo bem. Tem muita gente que performa melhor à noite do que de manhã. Tem gente que de manhã sofre muito, performa melhor à tarde. Eu já sei que existem alguns momentos do meu dia que eu perco muita capacidade de concentração. E nesses horários, eu procuro não colocar atividades que eu tenho que estar mentalmente concentrado para produzir alguma coisa, porque eu sei que eu tenho queda de energia. E você tem que saber se avaliar, não só nessa hora dar uma nota dessa escala de 1 a 5, de baixo desempenho ou máximo desempenho, mas entender em que momento você tem um bom desempenho, em que momento você não desempenha um bom papel. Essa também é uma dos principais critérios de autoavaliação, é conseguir se mapear, né? Até a semana passada eu fiz um conteúdo sobre análise comportamental, que é um trabalho que eu gosto muito de fazer com pessoas, né, com profissionais, porque a análise comportamental ela te ajuda a entender se tu tem queda de energia ou não, porque às vezes funciona muito bem ou não, outros momentos não. E aí você como profissional tem que pensar o seguinte, mas então quando eu tiver queda de energia eu não vou trabalhar? Claro que vai, só que você vai fazer melhores escolhas para entender que naquele momento talvez é melhor você fazer um outro tipo de trabalho do que aquele trabalho que vai te exigir muita energia. Os momentos que tu tem queda de energia, eles devem ser destinados para o tipo de trabalho que você mais gosta. Então hoje, por exemplo, eu tenho uma queda de energia no meio da tarde. Normalmente eu acabo fazendo a minha live no meio da tarde. Por quê? Porque falar com o público é uma das coisas que eu mais gosto, então eu não preciso estar com a energia lá em cima para fazer esse tipo de trabalho. Eu abro a câmera aqui, eu começo a conversar com vocês, eu estou aqui no Instagram, estou conversando, eu estou fazendo, e esse é um momento que, mesmo eu tendo baixa energia, eu performo bem, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Entende? É isso. Momento de baixa energia, escolhe alguma atividade que seja muito prazerosa para você e trabalhe com ela. Então, o quarto critério, energia e disposição. E o quinto critério, ele é bem objetivo, resultado real das ações. É quando tu avalia se o teu desempenho em termos de entrega, ele está bem alinhado com as ações que tu propôs. Tem que ver o quanto das tuas ações estão resultando de forma real em boa performance. Então, esse é o quinto critério. Então, de novo, só lembrando, critério 1, clareza das metas. Critério 2, organização e método. O 3, constância de execução. O 4, energia e disposição. E o 5º, resultado real das ações. Esse aqui é um bom método de avaliação pessoal. Vai lá dar uma escala de 1 a 5, 1 o pior cenário, 5 o melhor cenário. E avalia como é que você está desempenhando, né? Quando você se dá nota, você cria consciência. Mais importante é a gente ter consciência, porque a consciência gera mudança. Eu não consigo mudar se eu não tenho consciência sobre as coisas. E nesse caso aqui, a primeira coisa é ter consciência de quem eu sou, qual é o meu estágio, e isso vai me ajudar a evoluir, a poder mudar em busca daquilo que eu quero. Um insight de ouro aqui é: o que você mede, melhora. O que você ignora, você repete, né? Então, se eu ignoro, eu não sei que eu faço aquilo, automaticamente eu acabo repetindo. O que eu consigo medir, eu boto luz naquilo e aí eu consigo melhorar. Eu controlo. Olha que bacana. Então, de novo, o que você mede, melhora. O que você ignora, se repete. E agora um plano de ação de curto prazo. Vou dar para vocês aí um plano de ação para sair dessa reflexão que a gente está fazendo aqui e ir para a prática, né? Botar em prática. Porque é importante que tudo que a gente conversa aqui, que você pegue, coloque no dia a dia e saia praticando. Então vamos pensar como colocar isso de forma prática para evoluir com isso. Primeiro lugar, tá? Escolha uma área para melhorar. Não tente tudo ao mesmo tempo. Não adianta tu querer melhorar em todas as coisas, que isso não dá resultado. Então escolhe uma área, que é essa área que tu vai dar foco e que tu vai buscar melhoria em cima dela. Primeiro ponto. Segundo ponto, defina 3 ações simples que você pode começar hoje.
tá? Pode ser coisa muito simples. Por exemplo, se a minha área que eu estou perdendo performance é em termos de concentração na construção de conteúdo, eu avalio o que eu vou mudar naquilo e eu começo a fazer. Né? É importante eu definir, isso aqui está me atrapalhando, não quero mais, não vou fazer. Quando eu comecei quando eu mudei o meu horário para acordar, para trabalhar às 5 horas da manhã, eu acabava no início me distraindo com o celular. O que eu comecei a fazer? Eu fiz uma ação simples, que foi, quando eu entro no meu escritório para trabalhar às 5 horas da manhã, eu deixo o meu celular lá na sala. Porque 5 horas da manhã, ninguém vai me procurar. Se eu for olhar para o celular, ele vai ser só para me distrair. Então essa é uma ação prática que eu fiz para que isso não me atrapalhasse. E ela acaba me ajudando. E isso você pode começar hoje. Então, segundo ponto, defina 3 ações simples que você pode começar hoje. Pode ser mudar o horário para você acordar, pode ser deixar o celular longe e trabalhar meia hora focado em alguma coisa. Escolha 3 ações que você vai começar a fazer hoje, não é amanhã, é hoje. Terceiro, crie um compromisso de 7 dias com você mesmo. Então, escolheu essa ação, faz um compromisso que ao menos 7 dias eu vou fazer isso. Eu não vou abandonar antes. Eu vou ficar 7 dias repetindo, vou ficar 7 dias fazendo isso, que é um compromisso seu para fazer essa entrega. E aí lá, o 4º item é, no final da semana, depois dos 7 dias, você vai se avaliar. O que mudou? Em primeiro lugar, fiz isso 7 dias e tal, vou fazer uma autoavaliação e vou colocar. O que mudou? E a segunda pergunta é, o que eu aprendi com tudo isso? Nessa jornada, uma jornada de 7 dias, ela tem que ser uma jornada de aprendizado. O que você aprendeu depois desses 7 dias? Então, olha que legal, 2 perguntas. O que mudou e o que eu aprendi com tudo isso? De novo, reforçando, nosso plano de ação. Primeiro, escolha uma área para melhorar. Segundo, defina 3 ações simples que você vai começar hoje. Terceiro, crie um compromisso de 7 dias com você mesmo para não quebrar a corrente de exercitar essas 3 ações simples. E o 4º, no final da semana, você vai se avaliar o que mudou e o que você aprendeu nessa jornada de 7 dias com essas ações de mudança que você se propôs. A melhora não vem de grandes saltos, ela vem de microajustes diários. Não é aquela coisa que às vezes é negativa, mas que ela também é positiva. Um incêndio nunca começa grande, ele começa sempre numa faísca. Se você fizer esses pequenos saltos, essas pequenas melhorias, lá no final você vai ter um ganho expressivo, que é o que a gente chama de ganho marginal. Ele parece pequeno no início, mas ele é um efeito borboleta, ele vai ficando cada vez maior. É juro composto, né? Tu vai juro sobre juro, tu vai melhorando, é melhor em cima de melhor, ela vai dobrando o negócio. Para encerrar aqui com vocês, nos encaminhando para o final, performance é sobre fazer sentido e gerar resultado. Performance sempre tem a ver com resultado, não tem a ver com potencial, tem a ver com entrega, tem a ver com resultado, é colheita, não é plantio. Quando você entende onde está e para onde quer ir, cada dia vira uma oportunidade de ajuste e de evolução. E de 30 em 30, ação por ação, você se torna a sua melhor versão, mais consciente, mais produtivo e muito mais estratégico. Pessoal, obrigado por hoje. Daqui a pouco já sobe ali, depois vai para o YouTube, depois vai para o Spotify. Boa semana para todos, né? Hoje é segunda-feira, não sei que hora você vai assistir ou escutar isso aí, mas hoje é segunda-feira. Boa semana para todos e comecem hoje. Performance é diário, é todo dia. Boa semana e até o próximo de 30 em 30.